E a primeira pergunta de hoje é do Christian. Quais suas técnicas preferidas para cada grupo muscular? Interessante você perguntar isso, Christian, porque você assume que os grupos musculares têm capacidades diferentes, e isso é verdade. Quando você pega o formato de um músculo diferente do outro, hoje tá bom, calma, eu tô fazendo 103 batimentos, tá legal. Quando você percebe que o músculo é diferente do outro, isso cumpre a uma função específica. Por que que você, atrás da sua coxa, tem um músculo que é longitudinal, e na frente da sua coxa você tem um músculo que é em 45 graus a formação das fibras musculares em relação ao eixo do osso que orienta esse membro, né? Se você parar para pensar, vamos começar daí, tá? Uma musculatura, aliás, antes disso, você quer parar seu carro no estacionamento. Se um carro ficar atrás do outro, como se fosse numa guia, você vai colocar um número de carros que com certeza é menor se esses carros eles pararem um do lado do outro num ângulo de 45 graus. Então a natureza ela mostra para nós o que é uma eficiência em relação à organização espacial. O quadríceps é um músculo de força. O isquiotibial, o músculo de trás da coxa, ele é um músculo desacelerador. Logo, tanto o isquiotibial quanto o bíceps braquial, o bíceps do braço, são músculos que tendem a ser longitudinais, ao longo do eixo do osso que orienta aquele membro. Tanto o tríceps quanto o quadríceps, que são músculos de força, eles tendem a ter esse aspecto penado, né, que são as fibras em 45 graus. E aí o que você entende? Você entende que você jamais deve colocar a mesma carga com o objetivo de treinamento desses músculos. Mas deixa eu explicar isso melhor, senão você vai se confundir. Entenda o seguinte, o tríceps naturalmente é para ser mais forte que o bíceps. O quadríceps é para naturalmente ser mais forte que o isquiotibial. Claro que essa diferença de força não pode ser muito grande, tá? Então se você for ver isso em jogador de futebol, por exemplo, se a diferença de força entre quadríceps e isquiotibial for maior do que 40%, ele tem uma grande chance de lesão. Se for perto de 100%, ele tem um quadríceps fraco. Ué, mas por que não pode ser muito, não pode ser pouco? Porque se você tem um isquiotibial que tem a mesma força do quadríceps, que é feito para força, muito provavelmente esse quadríceps está em underdevelopment, ele está subdesenvolvido. E esse subdesenvolvimento muscular causa desequilíbrios mecânicos e faz com que você aumente seu risco de lesão. Agora, imagine o seguinte, se você tem um quadríceps muito mais forte e você tem um isquiotibial que tem que frear o movimento desse quadríceps, se esse quadríceps ele fizer um movimento balístico, intenso, usando o máximo da sua capacidade, o seu isquiotibial não vai conseguir freá-lo. E se você não tiver um isquiotibial capaz de frear a extensão do joelho pela ação de um quadríceps forte, sabe o que vai te acontecer? Você vai fazer uma lesão do ligamento cruzado anterior. Logo, equilíbrios musculares são importantes. Dito isso, Cris, o que a gente faz? Costuma selecionar métodos de trabalho diferentes de acordo não necessariamente com o local do músculo, mas com a forma que ele é desenhado. Então, um músculo penado, ele demanda um trabalho de força, mas que você faça repetição, porque normalmente um músculo penado, ele vai conseguir naturalmente fazer muita força. Então, qual que é o desafio para ele? Vai ser a repetição. E o músculo longitudinal? Não é um músculo desacelerador?
Então o difícil para ele é fazer o quê? Força. Deixa eu te explicar onde isso entra. Presta atenção, o adolescente que começa a treinar. Perceba que ele desenvolve o bíceps muito mais rápido que o tríceps. Isso porque, de forma intuitiva, quando ele não tem uma orientação, né, ele vai sempre carregar de força, carregar de peso os exercícios de flexão do cotovelo, né? Uma Scott, um bíceps Scott, um bíceps barra reta, né? Um bíceps barra W, ele sempre vai colocar carga, porque é intuitivo. E o que é o déficit do músculo longitudinal, a priori, se a gente for avaliar o que é a estrutura dele? É um déficit de força. Agora, o tríceps é um músculo que esse rapaz ele não enxerga. Ele está na parte dorsal do nosso corpo. Então não é muito fácil você observar ele no espelho. Você tem que estar de lado, né? Você não se observa tanto de lado, quiçá de costas. E aí o que acontece? Ele até põe carga, mas por um acaso ele põe repetição. E aí você gera essas alterações. Então o estilo de treinamento ele vai demandar do que é, geralmente, entre aspas, a fraqueza desse músculo. Aí depois disso, Cris, vem o que é a distribuição de fibras musculares nessas musculaturas, né? Se eu te pegar, por exemplo, deltoide, que é sempre o pessoal se confunde muito com isso. 49% das fibras do deltoide são fibras vermelhas de resistência, ou seja, são fibras feitas para repetição. Isso quer dizer que 51% é uma soma entre fibra branca de força e fibras de transição. Só que o pessoal costuma ficar tendencioso em chamar as fibras de transição como fibras de força. São fibras de transição. Você pode chamá-las tanto de força quanto fibras de resistência. E aí o que o deltoide demanda? Independente do que você for fazer, você tem que colocar repetição para ele. Por quê? Porque senão ele está fazendo, entre aspas, aquele esforço no conforto. Então muitas coisas que o profissional de educação física ele acaba selecionando quando ele vai montar o treino com base em uma razão fisiológica é observar o formato do músculo quanto à penação e observar a distribuição de fibra quanto ao tipo funcional dela. E assim, através do que é o déficit natural, trabalhá-lo para que a pessoa ela desenvolva sem gargalos de desenvolvimento. Veja, quando você melhora muito uma coisa que é ótima e torna excelente, para você transformá-la em soberba, você precisa buscar isso aqui que está ruim. Quando você pega o ruim e põe no bom, aí você vai para o soberbo. É que nem nota de vestibular. Tirei 7 em física, tirei 3 de matemática, não passei. Mas se eu tirar 10 de física e 3 de matemática, por mais que a minha nota em física seja excelente, matemática vai me segurar para trás. Então eu preciso tirar. Se eu tirar 9 em física, mas tirar 5 ou 6 de matemática, teria passado. E essa soberba excelência, ela vem então de uma tendência ao equilíbrio das capacidades. E isso que determina, em parte, ou pelo menos como eu penso, que a gente faz o treinamento para hipertrofia. Mas